Aba 2. A aba está novamente no coração de cada um e depois deste posicionamento eu vou expressar e responder e comentar o que vocês têm para trocar e a dizer. Coloquemo-nos primeiramente no silêncio e na sua paz. Silêncio. Aba, bem-amado. Pergunta. Olá, Aba, poderia desenvolver novamente algo que eu não compreendi muito bem. Como e por que Maria criou o sonho? Agradecido. Aba, bem-amado, não foi só Maria que criou o sonho. Aclarou o conjunto de consciências exteriorizadas desde o absoluto e a fonte à sua origem, se assim pode-se dizer, que participaram no impulso da consciência, a manifestação e criação da consciência a ela mesma, adaptada a certos ambientes de experiências. A criação é um sonho, ela é um jogo da consciência que parece perfeito e ele é. Mas a distância da verdade, à medida do que vocês nomeiam de dimensões cada vez mais densas, tem feito perder progressivamente a memória e a realidade daquilo que é a consciência, para conhecer uma projeção desde o estado de felicidade. Não existe que uma só consciência tendo vivido segundo a dimensão criada, números de formas e números de agenciamentos de mundo. E nisso Abel não criou nada e, portanto, anterior a toda a criação. Assim cada criação, como vocês sabem, tem deixado sua marca e é obrigada a acompanhar sua criação em qualquer dimensão que seja. O jogo de espelho, desfragmentando ao infinito o mundo e a consciência, individual como coletiva ter realizado pouco a pouco um processo de esquecimento. No entanto, toda a vida, como toda manifestação da consciência, não pode existir sem amor. Contudo, nós vivemos todos no seio desta terra, e onde está o amor no comportamento humano? Isto aí foi esquecido, negligenciado e ocultado. Assim, portanto, toda a criação, podemos dizer, conduz necessariamente à ilusão maior, que é a de se acreditar ser separada, de se acreditar ser um indivíduo fechado, e se identificando e se sujeitando a uma forma, a um conjunto de formas ou ainda a uma origem. Assim, portanto, aquelas que foram chamadas as mães geneticistas, vindas na maior parte de Sirius, mas muitos outros, depois do desdobramento dimensional têm operado na estabilização do jogo da consciência em todas as dimensões. Existe dentro da luz difusa da consciência através do jogo de espelho um processo normal independentemente de todo o confinamento que obriga cada criação a estar presente em toda a criação que lhe sucede. O que lhes dissemos já desde um longo tempo, como lhes haviam dito os arcanjos e o conjunto dos intervenientes. Eles estão todos no nosso interior sem nenhuma exceção. Enquanto que isso não for vivido, haverá sempre a identificação da consciência se sujeitando a uma forma, a uma história ou a um determinado mundo. O estado de perfeição anterior a toda a criação se afasta progressivamente do desdobramento da consciência no seio dos universos e multiversos. A única maneira de resolver esse desdobramento dessa expansão e da consciência é de reverter esse processo pondo uma moldura e limitando. Os administradores do mundo, nomeados como vocês sabem os Dracos e em seguida os Arcontes, não estão aí mais, em definitivo. Para lhes ajudar a realizar a ilusão, qualquer que seja o sofrimento e qualquer que seja o peso da encarnação no seio deste mundo. Sem esse peso vocês não poderiam reencontrar a leveza. Sem esse peso e esse confinamento vocês não iriam sequer pensar na liberdade. E vocês veem, além disso, a dificuldade existente ainda nos dias de hoje do jogo e do mecanismo da consciência que priva neste mundo a maior parte das consciências de acessar a verdade. A luz difusa ao infinito e a fragmentação ao infinito da consciência desemboca necessariamente a esse mecanismo de esquecimento sem mesmo falar de confinamento.
A identificação a um mundo, a uma forma ou a uma origem não pode em nenhum caso lhes estabilizarem no amor, na verdade, independentemente e justamente de todo o mundo como de toda forma, como de toda a identificação da consciência. Só aquele que atravessou o mundo da forma nesse mundo, como em todos os mundos, é realmente livre de sua própria consciência, isto é nomeado, como vocês sabem por Bidi de a consciência, absoluto ou para Brahman. Bidi havia dito quando ele tinha sido encarnado e pela voz deste canal, ele podia ser tudo, ele podia ser nada, mas não havia então, naquele momento a possibilidade de viver, aquilo que está entre o tudo e o nada. Hoje isso lhes é possível, pelo jogo da consciência chamada consciência nua. Como eu lhes disse anteriormente, doravante o jogo da consciência nua não tem nenhuma utilidade face ao amor nu. O amor nu é simplesmente a conjunção de diferentes amores se resolvendo de qualquer maneira em um amor que não tem necessidade nem de um sujeito, nem de objeto, nem de forma. Anteriormente à consciência, nós somos uma consciência e anterior a essa consciência nós somos o absoluto. Não existe nenhuma diferença entre um arcanjo e um arconte. O nosso corpo de carne se não é na aparência, se não é no jogo da consciência. Reencontrar aquilo que vocês são em verdade, para além da forma, liberta todo peso e lhes conduzem ao amor, que não depende nem de uma forma, nem de uma dimensão nem de um mundo. Realizando isso pela graça da ressurreição nesse momento sobre a terra, vocês não são mais sujeitos a esse jogo de crenças, a esse jogo de ilusão, mesmo se a ilusão desse sonho no seio desse mundo ainda está de pé. Esse processo de fim do esquecimento é um processo que foi nomeado pela fonte ela mesma de a promessa e o juramento. Para além do jogo da consciência, isso se trata em definitivo da resolução da consciência a ela mesma que lhe permite de achar não somente sua origem, sua fonte, também a verdade que não depende de nenhuma consciência, mas que depende somente do amor. O amor não tem necessidade de forma, o amor não tem necessidade de mundo, o amor não tem necessidade de experiência. O amor ele é o grande tudo, do mesmo modo que ele é o grande vazio. Ele sustenta todos os mundos, ele sustenta todas as manifestações, ele sustenta a consciência, mas isso é tudo. No entanto, vocês são anteriores a toda consciência. Reencontrar isso aqui mesmo através desta carne e deste corpo como desse mundo lhes permitem de restabelecer a verdade desde o plano o mais denso, quer dizer a Terra, como os mundos violados, como os arquétipos, como os mundos livres, a fim de se conscientizar para além da consciência o que é a verdade. Esta verdade, uma vez vivida e uma vez reencontrada, não tem mais necessidade do teatro do jogo da consciência em qualquer dimensão que seja. Não há nada a aperfeiçoar, não há nada a evoluir, não há aqui somente a experiência e o jogo da consciência que foi até o final, se posso dizer, de infinidades possíveis de criação. Para aquele que jamais criou e que reencontra sua identidade, se posso dizer, anterior à identidade, anterior à criação, todos os aspectos da consciência manifestada nesse mundo como em todos os mundos, não são mais que quimeras, que de todo jeito, não vão mais que passar. Não existe nenhuma continuidade e nenhuma imutabilidade no jogo da consciência mesmo no seio de mundos livres. O espaço de resolução, do fato do emaranhamento da matrificação da consciência de uns dentro dos outros, que é um processo bem real, é visto e vivido atualmente sobre a Terra e permite sobre o plano o mais denso de fazer sair do sonho ou do pesadelo. O conjunto de consciências criado desde a primeira criação de consciência, assim que havia sido expressado claro por Bedi, que por outro, que por o liberado vivo da história, como da pessoa, como de todo mundo, mostra a única verdade e justamente aquilo que não passa jamais, aquilo que nunca apareceu e nunca desaparecerá jamais, e isso é, portanto, anterior à primeira manifestação da consciência.
Isso está claro que o processo da descriação não é um processo dinâmico, mas um processo que permite a cada sonhador de sonhar de maneira livre, mas de não ser submetido até ao esquecimento do jogo que é jogado, e isso dentro de qualquer mundo que seja. Como eu lhes disse, no instante que vocês reencontrarem a eternidade para além do corpo de eternidade, para além da sua origem estelar e para além da consciência, então vocês não terão mais outro desejo possível do que permanecer ali nessa eternidade, pondo fim então ao jogo da consciência a ela mesma. De toda forma, enquanto que este plano da Terra, especificamente esta Terra, não seja liberada, o conjunto da criação não poderá ser liberado efetivamente e concretamente do jogo da criação. Isso foi cumprido sobre esta terra, isso se cumpre a cada dia, lhes permitindo se reencontrar para além da sua filiação normal e lógica sobre esta terra com aquela que foi nomeada Maria. Hoje vocês não dependem de mais nada se não for de vocês mesmos. Isso foi demonstrado e vivido por incontáveis irmãs e irmãos humanos encarnados, a possibilidade de viver a consciência até ao nível dos arquétipos, concernente a esse mundo. Dando a ver o jogo sem fim da consciência mesmo ao nível do que se é chamado de arquétipos. Os arquétipos não nos dão mais realidade que as quimeras, que a vida nesse mundo e que toda projeção da consciência. Reunir o tudo e o nada, como isso se produziu depois da liberação da anomalia primária e depois da última impulsão metatrônica de 14 de dezembro do seu ano precedente, implementou a dinâmica que vocês vivem nesse momento. Não há, portanto, nada a durar, que isso seja em qualquer consciência que seja e mesmo no nível dos maiores arquétipos. Mas foi necessário passar por isso para resolver o antagonismo da consciência com a verdade. O absoluto é doravante realidade e é assim que progressivamente, de maneira, como se diz, epidêmica, que a verdade vem à tona para além de toda a consciência como de todo mundo. Em resumo, hoje não há lugar para mais nada do que a alegria, do que o amor, todo o resto sem exceção não faz que passar e passará e já passou. As mães geneticistas, as primeiras, surgiram diretamente do antropomorfismo, vieram do que foi chamado os 4 Oyota Kodesh, ou se preferir, a civilização de triângulos, que são a base e a organização de toda a dimensão, da mais alta até a mais densa, e é então recusando qualquer tipo de caminho, através das histórias que foram tornadas públicas, de maneira cada vez mais intensa, que hoje desde alguns meses o fim do jogo é possível. Naturalmente vocês vivem o despertar, mas não vivemos todos ao mesmo tempo, e então falar do despertar não quer dizer nada, na medida em que não há uma pessoa para despertar. Vocês são, portanto, prisioneiros da ilusão da forma, como dizia Bidi, desse saco de carne, ou que vocês o chamem do templo sagrado, isso não faz nenhuma diferença. Porque esse templo é sagrado e poeira, e retornará à poeira. Ele não pode ser um templo permanente, só o que é permanente é o amor, só a realidade do amor é inviolável. O que quer que vocês pensem, o que quer que vocês vivam, o que quer que vocês o aceitem ou não, não muda nada dessa única verdade. O trabalho atual da liberação da Terra pela sua presença e pela inteligência da luz torna possível a reabsorção do conjunto das dimensões, como é o caso, pois como isso foi dito, o conjunto de consciências de todas as criações estão presentes da mesma maneira no meio do seu peito. Até o presente isso não pode ser nem perceptível nem vivível. Isso pode ser aceito como um conceito, como uma técnica, como o Bidi tinha desenvolvido, através do princípio da refutação. A refutação põe fim à ideia ou ao pensamento de ser uma pessoa, mas como vocês constataram, ela não pôs fim à história. Tanto que exista a menor história, vocês são sujeitos a ela. Que isso seja a história da sua encarnação nesse mundo, como a história ligada ao que foi chamado as mães geneticistas.
As mães geneticistas criaram o sonho. O único problema foi que a um dado momento, o sonho não foi vivido como um sonho, mas como a realidade, o que não pode ser o caso. Naturalmente, há no seio do movimento da consciência, no seio da consciência dos mundos livres, uma capacidade de estar em ressonância e em afiliação com a luz. Isso permite o jogo da consciência, mas não se esqueçam que mesmo aquilo que foi chamado de mundos livres é sujeito à sua presença no seio desta dimensão. Pois os arcanjos, como tudo que vocês chamam seres de luz, é integralmente inscrito em vocês, e isso não pode ser de outro jeito. A luz é exatamente a mesma em cada consciência. A aba é exatamente o mesmo em cada presença. Só a aparência da forma pode lhes considerar deixar aparecer uma diferença, mas essa diferença é unicamente uma diferença de forma, uma diferença de história, uma diferença de vivência, e em nenhum caso verdadeira, e ainda menos a verdade. Silêncio. Bem-amado, você pode continuar. Pergunta. Uma vivência do fogo ígneo, ela é o único caminho para a ressurreição? Agradecido pela resposta. Aba. O fogo ígneo é proveniente de um processo que é chamado vibratório. Ele é o estado último do fogo que te devolve ao éter primordial que é trazido por Maria. Lá onde se situa todo o potencial de manifestação da consciência. Hoje, depois de somente algumas semanas, o processo é diferente, porque vocês podem viver o amor nu sem passar pelas etapas prévias. É o dom da graça que se atualiza em cada um no instante que esse aceite seu sacrifício. Não há necessidade, obrigação de passar por esse processo de fogo ígneo. A reversão ou o basculamento do efêmero ao eterno, da ilusão à verdade absoluta, se faz doravante de maneira cada vez mais imediata, sem ter a necessidade de passar necessariamente por um processo de expansão da consciência, ou ao contrário da contração da consciência. Quer dizer que a consciência ela mesma deverá se libertar de seu personagem como da história desse mundo. Para isso não será necessário de imprimir ou de ver sobre a tela interior da consciência de outros estados intermediários, vivido por incontáveis irmãos desde anos ou desde alguns meses. O dom da graça, o dom do amor é possível para cada um, no instante que realmente e concretamente, eu lhes digo novamente, vocês estejam no sacrifício e no dom e no perdão. Não é questão de compreender, isso é questão de aceitar. Essa aceitação não passará jamais pela compreensão, e vocês não viverão jamais lhe compreendendo com antecedência, mas simplesmente se sacrificando, como isso foi explicado longamente. A preguiça, a tranquilidade, o silêncio, todos esses elementos que vocês tiveram desenvolvidos durante esses anos, são de certa forma a salvaguarda que lhes vão conduzir à porta da ressurreição. Havia sempre dito que só vocês, e só vocês podem fazer a última reversão, passando do ego ao coração de maneira definitiva através da porta Od. Isso era verdadeiro até algumas semanas atrás, hoje isso não é mais. Isso é, naturalmente, verdadeiro para muitos, mas vocês não são obrigados a passar por isso. Vocês só têm que se dar, de perdoar e de aceitar. No instante em que estas simples palavras se tornem a sua verdade, então, você é amor nu. Portanto, se ali existe a menor veleidade da pessoa, de evolução ou mesmo das experiências, mesmo por experiências das mais maravilhosas que vocês haviam vividos, que tenha sido com os intervenientes ou os povos da natureza, por exemplo, ou com o irmão ou irmã, elas não são de nenhuma utilidade. O mais importante é amar uns aos outros antes de qualquer coisa. E amá-los não se pode fazer sem o reconhecimento, amá-los não se pode fazer sem que o vejamos, se reconhecer no outro, em todos os outros, como em cada criação, é a garantia indelével de sua eternidade reencontrada.
E eu repito que vocês não podem, de nenhuma maneira, se colocarem a menor questão, quando chegarem a viver e a ser este amor nu. Que vocês tenham passado pela consciência nua, pelos arquétipos, por todos os mecanismos multidimensionais, ou que vocês passem instantaneamente, como é o caso por um número cada vez maior de irmãs e irmãos. Vocês não precisam mesmo de se preocupar, vocês não precisam mais esperar o que quer que seja ou quem quer que seja. Vocês têm apenas que realizar isso. Mas, isso se faz e isso é instantaneamente. Se isso não se faz, uma vez mais eu lhe digo aqui, não há nem culpabilidade, nem responsabilidade, mas simplesmente a considerar que o ponto de vista que vocês adotaram em tanto quanto o posicionamento da consciência, não é o certo. No instante em que vocês aceitarem isso com humildade, com transparência, então a verdade emergirá. Sem atrasos, sem esperas, no momento, eu diria onde vocês menos esperam. E vocês verão de qualquer maneira nos testemunhos que começam a chegar, porque esse processo é recente, ele data somente depois de 2 semanas. Vocês constatarão que inumeráveis irmãos, que não vivem nada, têm aceitos em consciência esse sacrifício e portanto vivem a ressurreição. Nesse período de finalização imediata correspondendo, eu vou lhes dizer como lhes digo a cada vez, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não há mais que ter de esperanças, não há mais que ter de esperas, só há simplesmente a verdade, ou a ausência da verdade. A verdade não pode ser confundida com a ausência da verdade, porque a verdade absoluta é ligeireza. Vocês são liberados da consciência a ela mesma, mesmo se a consciência é presente ao centro do personagem. Em vivendo isso, então a menor dúvida do que se é vivido não pode ocorrer, então a menor interrogação não pode, ela não mais surgir. Isso é evidência. Esta evidência não é um conceito, nem uma ideia, mas é uma vivência. Quando vocês vivem a evidência, o que vocês querem que reste a fazer? O que vocês querem que reste a compreender? Assim no amor nu, como descreveram algumas irmãs e irmãos antes desse período coletivo, em vivendo alguns extratos de experiências de morte iminente. Vocês nos traz de volta a mesma coisa, ou vocês ficam numa forma e nos laços familiares e então vocês estão presos no nível dos espelhos, ou vocês atravessam o sol mesmo e apesar do cinturão de Van Allen vocês verão a verdade que não é desse mundo. Hoje o jogo dos espelhos não existe mais. O único espelho que resta é de vocês crerem serem vocês mesmos, como um personagem, como um corpo, como uma história, ou então como uma origem estelar. Vocês não têm mais de se sobrecarregar de todas essas histórias, mas ser o mais livre, o mais espontâneo, o mais humilde, e o mais simples possível. É aceitando não ser nada que vocês se tornam o tudo. É quando vocês são menor de toda a consciência presente nesta terra é que vocês se reúnem ao grande todo, mas não antes. As etapas ditas entre o tudo e o nada, que foram vividos por incontáveis irmãos e irmãs têm tido naturalmente, eu lhes digo, uma função precisa, é a de pôr fim à última camada isolante, quer dizer, ao jogo dos espelhos. Neste momento então o amor é vivido. Quando o amor é vivido vocês não poderão lhe sobrepor a nenhum amor conhecido, seja ela a relação a mais romântica, a mais bem-sucedida nesse mundo, mesmo com a sua chama gêmea, se ela existe. Porque esse amor é independente de toda forma, da sua como do outro, de todo o mundo, desse mundo como de todos os mundos. O que vocês gostariam de ter de necessidade, de mundo, de formas, de identidade, de sonhar com qualquer individualidade quando vocês são tudo? Isso não pode mais existir, e isso é a verdade. E enquanto vocês não o vivem, vocês não podem senão doravante andar em círculos ao interior de si mesmos, mesmo se lhe foi chegado a viver de experiências apaixonantes ao seio da consciência nua. O amor nu, no aqui e agora, no instante presente, na totalidade de mundos presentes no seu coração é a única porta de saída.
Para isso vocês têm que atravessar a última porta estreita. Vocês sabem a porta hoje. As chaves metatrônicas que foram implantadas, desde o começo de maio, têm permitido realizar isso. Contudo, vocês veem ainda em torno de vocês, que isso seja nas suas próprias famílias, nos seus próprios círculos aqui mesmo, vocês constatam sem julgamento, que inúmeros irmãos e irmãs jogam ainda o jogo das histórias, o jogo de se tornar e o jogo da forma. Vocês não podem lhes privar de suas liberdades, sem isso vocês violam o livre-arbítrio. Ora, a lei, a violação da lei do livre-arbítrio lhes trazem de volta instantaneamente a dualidade. Há apenas que permanecer em silêncio dentro desta verdade, sem nada pedir, sem nada a procurar, sem nada a projetar. E tudo se faz a partir daí, tudo é a partir daí. Todo o resto não é senão que subterfúgios, todo o resto não são que desvios do espírito ele mesmo. Não existe nenhum obstáculo, sério ou real no seio de ilusão deste mundo que lhes impedem ou que possa lhes impedir de viver a verdade. Em definitivo, hoje não resta mais nada que os hábitos, o sonho da individualidade, a adesão a uma história, ou a uma identificação qualquer que seja, que lhes impedem de viver o amor pleno, inteiro e livre. Se vocês apreenderem isso, se vocês aceitarem que vocês não podem compreender o fundamento, mas vocês se posicionam na postura de acolhimento e do sacrifício, então a ressurreição se vive instantaneamente. Não há etapas. À medida que a anomalia primária foi resolvida, não há o que quer que seja que possa conter diante desta verdade. Quanto mais numerosos vocês forem a lhe viver, quanto mais numerosos vocês forem a estarem nesse estado de presença e ausência, mais a verdade se vive para além desse mundo e através desse mundo. Se vocês aceitarem isso, então não pode existir nenhum obstáculo entre vocês e a verdade. Não pode existir nenhum atraso, nem nenhuma distância. Viver isso é a única coisa que lhes conduz ao que vocês são. Vocês não têm mais necessidade de passar pela ativação do novo corpo, pela ativação do canal mariano, da onda da vida, ou de todo o fornecimento a um nível do coração, que isso seja o fogo ígneo, que isso seja a coroa ascensional, que isso seja o fogo vibral, tudo isso pertence à interface, quer dizer, àquilo que não dura. O desbloqueio da fonte de cristal, um corpo muito jovem acima de sua cabeça, que foi chamado fonte de cristal, o Vajra na tradição, hoje é plenamente eficaz. A Merkaba interdimensional, pessoal e coletiva, do qual já foi explicado, é totalmente funcional e ativa. Resta, simplesmente, eu diria, o peso de algum sonho coletivo. Agora não resta mesmo a menor ilusão de qualquer karma, de qualquer retribuição, ou de qualquer punição. Só resta simplesmente rasgar o sonho do seio da humanidade. Esse rasgo do sonho, esse rasgo do fantasma, são tirados pouco a pouco pelo braseiro do amor, porque o fogo do amor, o fogo ígneo põe fim a toda a memória, como ele porá fim à sua forma o mais tardar ao momento daquilo que havia nomeado comandante o planeta grelha final. E isso já se produz agora sob um número maior de irmãs e irmãos por todo lugar sobre este planeta e, sobretudo, que não depende de nenhuma prévia, de nenhum pré-requisito senão é de aceitar, acolher, dar, perdoar e se dar. Porque nesse momento, sua consciência efêmera se envolve, ela mesma, na verdade. Mas vocês não podem manter nada, vocês não podem manter nenhuma circunstância prévia, porque ela não existe. Isso é, portanto, bem mais um problema de posicionamento ou do ponto de vista da consciência que prefere ainda o falso. Ora, hoje a consciência, ela é nua para um grande número de irmãos, quer dizer que aí existe uma grande capacidade, uma maior evidência de passar de uma consciência a outra e esse tipo de movimento de translação, se podemos dizer, da consciência, por exemplo, da consciência efêmera à supraconsciência, para além da supraconsciência à infinita presença e ainda da infinita presença ao absoluto que faz realmente o trabalho. Isso não são vocês.
Enquanto vocês acreditam que são vocês que fazem, vocês não avançam um J de vocês mesmos, não avançam nem um passo de vocês mesmos. Vocês não fazem que frear, vocês não fazem que desacelerar. Essas palavras não eram verdadeiras um ano atrás, nem ainda há alguns anos atrás, elas são verdadeiras hoje porque não há outra alternativa e porque não há outra verdade. Isso lhes compete, como sempre, de verificar por vocês próprios. Enquanto vocês creem poder se agarrarem ou fazer sua a menor luz ou a menor experiência, vocês não chegaram lá ainda. Vocês não estão se dando. E, portanto, vocês estão no movimento de expansão da consciência. Eu lhes lembro que a respiração do coração associada à expansão e à contração, resultando naquilo que eu chamo de a respiração do coração, é nessa respiração do coração que o vínculo se faz e que vocês podem comer o outro e dizer que vocês são outro porque vocês o vivem. Mas enquanto não há essa vivência, que não é somente a respiração, mas também o movimento da consciência, que é o último movimento da consciência, vocês não poderão ser totalmente livres. Como eu lhes disse, isso necessita de uma forma de aclimatização e não de aprendizagem a esta nova verdade, vindo por abaixo todo o modo de funcionamento no seio deste universo confinado. É nesse tempo que cada um joga sua partição, que lhes conduzirá ao momento coletivo, e nada mais. Todo o resto não faz mais que lhes distanciar disso, que seja a boa vontade, que seja qualquer participação a movimentos quaisquer que sejam, ou a qualquer religião que seja. Vocês não têm que adorar a ninguém, sobretudo, Abba. Vocês só têm de reconhecer a si mesmos enquanto Abba para lá da forma e para lá da consciência. Todo o resto não é senão palavreado, falatórios e uma ilusão, absolutamente todo o resto. Vocês têm a chance de poder realizar isso, eu lhes digo sem consciência nua, mas dentro do seu efêmero mais simples, doloroso ou pacífico possível. Isso só depende de vocês, mais que nunca, se posso dizer. Evitem jogar uma vez mais toda forma de culpabilidade, toda forma de sentimento de incompletude, de insuficiência, ou de atrasos para o qual vocês têm que abrir. Não há nem atrasos, nem distâncias. Há somente um ponto de vista, um posicionamento da sua consciência a ser mudado. Em vez de retornar para si, doe-se ao outro, em vez de identificar qualquer que seja a vivência relativa aos arquétipos, entregá-lo à luz. Vocês devem soltar tudo a fim de serem livres, porque nada lhes pode pertencer, porque vocês já são tudo. Ver outra coisa que isso, lhes prendem e lhes fazem sofrer. Eu não peço para que aceitem minhas palavras, mas de prová-las por vocês mesmos. Não pode haver de conselhos o mais sábio e mais importante que esse aí. Enquanto que isso não for vivido, vocês permanecem na projeção, no conceito, nas ideias, nas experiências e nas etapas. O amor não é uma etapa, ele é anterior a toda etapa, e a toda consciência. À medida que vocês aceitam soltar, à medida que vocês não ligam mais para qualquer história que seja, e que vocês estejam bem presentes e bem lúcidos neste mundo, assumindo aquilo que vocês têm a assumir, não há melhor posicionamento do que esse, onde vocês se encontram atualmente, para aceitar de certo modo esse desafio, que não é um só, mas que é simplesmente a instalação da evidência. Não há melhor lugar que outro o que quer que ali diga, o que quer que ali pense, o que quer que ali recuse. Isso já é a primeira aceitação. Não querer pôr fim a qualquer coisa, mas aceitar essa noção de fim. Porque isso jamais começou. O que começou foi a consciência, e não vocês. Não é mais tempo de contar histórias, não é mais tempo de viver as histórias. É simplesmente o tempo de ser livre e nu. Isso se faz, sobretudo, sem nenhuma história, sem nenhuma forma, sem nenhuma liberação, porque o que vocês querem liberar
Porque quando vocês cruzarem essa porta, vocês perceberão que vocês sempre foram livres, que o amor sempre esteve aí e que simplesmente o sonho da individualidade, o sonho do mundo lhes fizeram esquecer. Não virem as costas nem para um arconte nem para Maria, porque tanto Maria como um arconte estão dentro de vocês da mesma maneira, com a mesma proporção e a mesma intensidade. Não há mais de Maria, não há mais de Aldabaoth, não há mais de arcanjo. Há ali exatamente a mesma proporção e a mesma intensidade. Ver para além das aparências, para além das histórias, ver para além do cenário, ver para além da forma, ver para além da percepção a fim de aperceber-se, o que foi nomeado por Bediá, a consciência. Não há outra porta de saída. Ela não tem necessidade de passar pelo fogo vibral, pelo fogo ígneo, pela abertura do novo corpo, mesmo que naturalmente vocês são incontáveis a manifestar um certo número de sintomas a esse respeito. Vocês não têm mais necessidade, como no início das núpcias celestes ou como depois de 30 anos, de se apoiar sobre qualquer conhecimento desse mundo, porque o amor não pode ser conhecido, ele já é conhecido, simplesmente vocês haviam esquecidos. E de qualquer maneira, aqueles que vivem e hoje sabem pertinentemente que isso é a verdade. Não pode haver nenhuma dúvida, não pode haver nenhuma interrogação, não pode haver nenhum julgamento de quem ou qualquer coisa que seja, porque realmente e concretamente o amor toma todo o lugar, todo o espaço, todo o tempo, toda a forma ou não. São vocês que decidem, ninguém mais, nem as circunstâncias desse mundo, nem o evento coletivo, mas simplesmente vocês. Aceite isso e verifique-o, e nesse momento não poderá mais existir a menor interrogação, não poderá mais existir a menor procura, não poderá mais existir o menor cenário, ou o amor de 3D, de uma origem estelar, ou de uma composição sutil. O amor no hoje não tem necessidade, mesmo se isso se vive por alguns de vocês, de ir andar por aí em alguma dimensão, em algum mundo ou de agir sobre a Terra. Lá nós temos mais necessidade de sermos lúcidos em totalidade através desta carne, sem nada a pedir, sem nada a procurar, todo o resto, absolutamente todo o resto, se faz por ele mesmo e de maneira instantânea, sem distância e sem atrasos. Mas enquanto vocês acreditarem em manter qualquer coisa, esse qualquer coisa lhes mantém, mais seguramente que suas crenças ou seu mental. Aceitar a evidência do vazio, aceitar a evidência da vida, a evidência do amor e vocês verão. Isto é extremamente preciso. Vocês não têm necessidade de representação, nem de histórias e nem de cenários. Vocês não têm necessidade nem de vocês mesmos. Lá está todo o problema. São vocês mesmos o problema. Mas ainda uma vez, eu não digo isso para jogar o menor peso, eu não digo isso para vocês sentirem a menor culpabilidade, bem ao contrário, justamente isso lhes permite de não serem submissos à menor culpabilidade, que não parte senão do sonho e que é tudo ilusão, tudo é tão ilusório como todo o resto. Silêncio. Estamos à espera de perguntas espontâneas. Claro, entre cada questão e testemunho, o Abba está em você e abençoa você. Simplesmente se revela. Pergunta. Eu não sei se você já respondeu a esta pergunta, mas eu não penso assim, já que tivemos a revelação de que algumas histórias eram pequenas fábulas, como essa 3D unificada, por exemplo, onde saberíamos. Abba. Querido, esclareci que antes de 14 de dezembro, tanto a fonte quanto a Metatron, bem como toda a Confederação Intergaláctica, não podiam duvidar disso em momento algum. Existe a surpresa. Você pode continuar. Pergunta. Então, de repente, me pergunto se algo tão cinematográfico quanto o céu se abre e milhares de naves aparecem não seria também o domínio da fábula. Mas talvez você nem saiba ainda. Abba.
As naves estão obviamente presentes ao redor da Terra, já que eu lhes disse que a Terra era o lugar onde a cena teatral terminava e, claro, todas as consciências de todo o multiverso estão agora presentes, sem dúvida invisíveis para muitos de vocês, mas a Terra é o espaço de resolução da criação, portanto, obviamente, ninguém pode estar ausente. A reunificação é consciente do Um, que permite que ele viva e afirme que tudo é um, antes de descobrir que mesmo um nunca existiu. É por isso que, nesse sentido, isso não é uma fábula, mas acontecerá real e concretamente na tela da consciência. O cenário que lhe foi dito sobre o fim do tempo neste planeta é bastante real. Só que até os atores mais prestigiados haviam esquecido. Apenas Bidi e alguns outros antes tinham acesso a essa verdade. O Cristo, Jesus, naquele tempo tentou até mesmo com a minha voz para fazer você viver a verdade, mas era impossível. E você não poderia ter vivido essa verdade se a anomalia primária não tivesse sido eliminada. Isto é, que você teria sido libertado, mas a criação teria continuado, se assim posso dizer, de uma maneira linear até que os últimos mundos que chamo de fechados tenham sido liberados, o espaço da resolução. Eu lhes lembro que a anomalia primária foi criada primeiramente nesta Terra, isto é, não foi do plano mais elevado, mas do plano mais denso, porque você sabe que não há tempo, que não há nem passado, nem presente, nem futuro. A simultaneidade de todos os tempos e de todos os espaços, e isso acontece na Terra agora. Portanto, é claro que você vai testemunhar grandes coisas no palco deste mundo. Você já a vê através da atividade elementar, novamente, isso é apenas um começo. Você verá através de seus céus, você verá como alguns irmãos e irmãs que podem ver a palavra simplesmente deitando na cama e conversando. Eles veem a palavra deixar sua boca e não mais as palavras. Você vê através de presenças que estão em toda parte ao seu redor, e não apenas os povos da natureza, não apenas os arcanjos, mas todas as presenças invisíveis. É o mesmo para todos, já que a resolução da criação e o sonho da criação serão feitos no lugar onde foi iniciada, isto é, na Terra, que é mais que um planeta sagrado. Mas você já sabe, e mesmo aqueles que veem com seus olhos o que vocês chamam de céu não têm realidade, já que tudo isso é mantido e você o conhece em um nível científico porque você nomeia o vazio. O vácuo nunca existiu. É você quem se opõe à verdade e é você quem está no vazio, como por exemplo, os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor são obrigados a usar um tipo particular de parafernália para ver você. Você está no espaço dos sonhos e não está em nenhum outro lugar, e como os sonhos estão entrelaçados um no outro em todas as dimensões, a única maneira de resolvê-los era planejar, antes da primeira criação, o fim da criação e criei-o como um sonho. Era necessário esperar por aquele momento, ou seja, que a anomalia primária, de uma maneira ou de outra, fosse eliminada. E este foi o caso. O jogo dos espelhos nos leva de volta à criação do infinito e às formas pelas quais vocês são prisioneiros. Assim que você olha no espelho, você é o ator que se multiplica ao infinito com a capacidade de reconhecê-lo além da forma e da função. E não havia outra solução, porque o que estava ligado à Terra tinha que ser desconectado na Terra, da mesma forma que o que estava ligado ao céu tinha que ser desligado no céu. E é certo que isso acontece no mesmo espaço-tempo, se é que podemos dizer assim, já que o tempo não existe, nem o espaço em outra parte. Tudo isso, claro, é inacessível a um cérebro. É inacessível mesmo nas dimensões mais altas. Então não há fábula e há apenas uma verdade que será vivida por todos. Alguns já a experimentam, e por toda a criação e todo o conjunto de formas em qualquer dimensão que esteja necessariamente presente na Terra. E não pode ser diferente, porque acreditar que você é um indivíduo, uma forma ou uma história é a mais completa ilusão.
tudo que é apagado, seja religiões, a autoridade de um professor, a autoridade daqueles que não poderiam ser, porque, no final, nunca houve ninguém. Enquanto você acredita que há alguém que vive e que evolui, você não pode ser livre. E até mesmo com relação aos arcanjos, ou até mesmo a Maria. Para aqueles que vivem aqui há anos, Maria se manifestou através de você através do canal mariano. Mas ela não é mais manifestada por sua presença física, mas acima de tudo através do manto azul da graça que foi depositado em seus ombros. Isso poderia apresentar uma estrutura, se assim posso dizer, uma exibição que pode ser vista perfeitamente. Mas hoje é inútil explicar isso para você, porque, quando você a vive, mesmo que não saiba o que é isso, logo perceberá que é sobre isso. Portanto, não é para nós hoje, nem para mim nem para ninguém, dar-lhe todas as coisas que foram dadas a você durante todos esses anos de inúmeras maneiras, porque hoje eles são uma bagagem, e mesmo quando você encarna a nudez do amor, na nudez do amor, você não precisa de bagagem, forma ou consciência. Essa desapropriação se tornará real. Você já a conhece no nível do que chama de modernidade, no nível do que você chama de sociedade e do grupo humano como um todo. Mas a partir deste momento, toda a confederação intergaláctica, que participa, isso é fato da criação, estará obviamente presente na Terra. A Terra é, portanto, o lugar inicial e o lugar final. Quando o amor é um, não há necessidade de mais nada. Tudo o mais é supérfluo. Sua pessoa está girando, como você sabe, e existe o paradoxo da consciência. Ela não consegue entender o que está na origem, ou seja, amor e luz. Além disso, aqueles de vocês que são liberados da pessoa, já experimentaram a tela preta, onde não há forma aprendida. Na hora de levantar as anomalias primárias, você recebeu a tela em branco do paraíso completo. E tem havido muitos que você viveu isso. Hoje, seja a tela branca ou a tela preta, não faz diferença. Não há necessidade de tela ou de qualquer forma. É a única maneira de viver o amor. Enquanto o amor se projeta em um mundo, em uma história, em um relacionamento, no conhecido, o que quer que seja, não é amor, mas uma projeção de amor. Você foi chamado de semente da estrela. Você foi chamado de âncoras de luz. Você foi chamado de semeadores de luz. Finalmente hoje eu lhes digo que você não é nem isso. Você é anterior a tudo isso. A única satisfação total e definitiva só pode vir daí, onde não há palco, onde não há ciclos. Nenhum mundo pode perceber isso, e eu falo aqui de todo o mundo, não apenas dentro desta dimensão, mas em todas as dimensões, sem qualquer exceção também. Eu não peço a você para acreditar em mim, mas para verificar por si mesmos. Mas quando digo por si mesmos, isso é através da pessoa e não da pessoa. Ao longo desses anos, nós dois tentamos fornecer a você as informações mais precisas através dos testemunhos das estrelas. Você tem um caminho que foi mostrado para você e alguns conceitos foram colocados nos chamados conceitos espirituais. Ao longo deste ano, todas essas palavras nunca foram escolhidas aleatoriamente. Eles têm um escopo muito mais amplo do que o significado de pronúncia ou conceito simples. Preparou a palavra, preparou o Paráclito e o Espírito do Sol e o impessoal. Você está aí, tudo mais se torna peso. Tudo o mais acontece, enquanto você nunca passará, porque você nunca nasceu e nunca morreu. Você acabou de esquecer. Eu te disse. O Abba está presente em cada um de vocês. Se este veículo tivesse desaparecido, haveria outra cabeça. Simplesmente, não faça particularismos, não acredite em superioridade ou inferioridade, porque existe apenas em sua cabeça e em seus conceitos e naquilo que lhe era acessível através da consciência e percepção. Também se explicou há muito tempo, após os casamentos celestes, que a noção de comoção era essencial.
Essa comoção não é um sofrimento, mas uma espécie de assombro da consciência que congela antes do espetáculo. Então, obviamente, eles aparecem e mostram que haverá um show. Nós devemos terminar o show. Quando você vai ao teatro, você fica até o final, e o show, deve ser admitido, é cada vez mais excitante e excitante, mesmo para aqueles que estão cansados, se é que posso dizer assim. Silêncio. Pergunta. Temos outra pergunta. Se eu entendi corretamente, todas as dimensões desaparecerão e todos os membros da Confederação Intergaláctica também desaparecerão em nossa? Eles não vão desaparecer porque nunca apareceram. Silêncio. Pergunta. Eles estão no sonho. Aba. É isso mesmo. Só quem vive o amor pode vivê-lo. Enquanto se você permanecer nos conceitos ou no entendimento, você nunca o viverá, nunca. Exceto, é claro, no momento coletivo. E lembre-se do que eu disse no começo. Enquanto você acredita que existe uma consciência, uma evolução ou outros mundos, você resiste à verdade e você é um fardo para aquele que é libertado de sua própria consciência. Aquele que vive o amor só vive o peso, nem vê a sua forma, nem vê a sua história. Apenas veja se você é pesado ou se é leve. O entendimento não mudará nada disso nem experiência. Só o amor permite isso. É por isso que foi chamado amor nu, e antes consciência nua. Aqueles que vivem o amor, eu me refiro, por exemplo, a Rumi Esri Aurobindo em sua fase de fogo, todos escreveram a mesma coisa. A criação é um sonho. Aqui é um pesadelo, não há criação. Portanto, não pode haver de criação. Mesmo aquele que a vê como uma destituição é colocado na história do ego e na história dos mundos, mas não na verdade. A verdade é amor e ele não tem outro. O amor não precisa de forma, o amor não precisa de nenhum indivíduo, o amor não precisa de um mundo. É um estado que não conhece nascimento nem morte, e que neste século XX, inúmeros irmãos e irmãs de todos os horizontes lhe contaram e foram atestados. Mas, novamente, mesmo que você tente, mas não viva, não funciona, e há sofrimento. O único sofrimento que permanecerá é este. Não se reconhecer no amor e na verdade, e continuar acreditando em uma pessoa, continuar no sonho da individualidade, no sonho de uma evolução, no sonho de algo a aperfeiçoar. Você sempre foi perfeito em toda a eternidade, mesmo antes de nascer neste mundo, como em qualquer outro mundo. Porque você quer que haja um arcanjo ou uma fonte quando você é o todo, quando você é mesmo um nada? A consciência não precisa mais mentir, não precisa jogar nenhum outro jogo, não importa a dimensão. Só o amor faz você viver isso, e hoje, como venho dizendo a você por algumas semanas, você não pode ser ao mesmo tempo uma pessoa que vive o amor e vive o amor. Se você vive o amor, não há mais ninguém. Se você vive o amor que você é, não há nem passado, nem presente, nem futuro. Simplesmente existe a alegria do momento presente. Este momento presente não deve ser confundido com o momento presente da pessoa. No entanto, eles têm sido amplamente utilizados técnicas para permitir que você se aproxime deles a isto. Não esqueça que o mecanismo de busca é o que você está procurando. Embora você não tenha entendido isso e não tenha experimentado isso, você gasta seu tempo circulando os mundos, em criações fechadas ou não. É muito difícil, tanto para a própria consciência quanto para o ego, acreditar que é ilusão. É a característica da consciência levá-lo a brincar, como a criança que brinca e não olha na hora, e que é absorvida em seu jogo. Você está participando apenas do jogo, nada mais nada menos. O amor é anterior a qualquer jogo, anterior a qualquer forma, a qualquer mundo e a qualquer criação.
Aqueles que a vivem podem testemunhar, e cada vez mais estão fazendo isso, que isso é inevitável. Mas eu quero atrair sua atenção para que você seja cuidadoso, porque simplesmente por estar em outras noções, sem querer criar resistências que não estão em você, mas na história coletiva. São essas resistências que pertencem aos hábitos que estão sendo varridos, desta vez não mais pela consciência nua, encarando os arquétipos, mas pelo amor aqui mesmo, onde você está. Não há mais nada a fazer. Só para se estabelecer na verdade, e enquanto a sua verdade depende de uma forma, uma história ou um cenário, você está na ilusão. Nada mais, nada menos. Silêncio. Pergunta. Apenas um pouco de esclarecimento técnico, talvez um pouco sem importância, mas o comandante costumava brincar dizendo que estava recrutando para liberar outros mundos. Mas finalmente essas pessoas foram perdoadas pelos últimos desenvolvimentos, caso contrário. Aba. Como não pode ser de outra forma, o amor é a graça. Não há nada a pagar, não há nada para retornar, não há nada para acreditar. Mas o comandante nunca mentiu. Ele lhe disse a verdade do momento, a verdade do desenvolvimento do tempo neste mundo, como em todos os mundos, como fizeram os arcanjos e a fonte. Mas para chegar a esse ponto, que é a resolução da anomalia primária, levou você e cada uma das histórias, cenários e experiências. Aquele que consome amor não precisa criar mundos. Quem se consome com amor não tem nada a ver com a forma. Quem é consumido com amor não tem nada a ver com dimensões. E hoje não há latência, atraso ou distância. Vá para o mais simples, porque o amor é simples. É a consciência que é complicada. Silêncio. Pergunta. Mas o fato de que tudo está resolvido aqui é finalmente bom. Pode ser um pouco ingênuo dizer isso, mas isso não explica o fato desse atraso. Mesmo que no final não haja demora, vemos que o fato não vem tão rápido. Não é porque tudo acontece aqui. Finalmente eu quero calcular. E se aqui nós fazemos a mala? Bem, isso leva um tempo, certo? Aba. Os tempos acabaram, os tempos se cumprem, repeti inúmeras vezes desde o início dos meus discursos este ano. O que quero dizer com isso é que até o primeiro aba, o famoso cabeça de ponte, ser reconhecido, ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto esse momento. Simplesmente, uma vez que o primeiro aba foi criado e revelado, então tudo ficou claro. Nunca houve qualquer criação, as dimensões são um sonho. Tudo que lhe foi dito nos permitiu chegar a esse ponto, e isso é tudo. Você trabalhou real e concretamente durante todos estes anos, como eu disse, sendo âncoras e semeadores de luz. Você permitiu que o céu alcançasse a terra e a terra para subir ao céu. Hoje o céu e a terra se unem, a ilusão está se afastando. O que você chamava anteriormente de sonho, através da consciência nua, tornou-se a coisa real e, além dessa realidade da consciência nua, não há nada de real. Mas não esqueça o que eu digo. Eles não são conceitos, mas a realidade da vida e nenhum cérebro, nenhuma consciência pode entendê-lo. Isso é absolutamente impossível. Da mesma forma que o ego se considera imortal, a consciência é considerada igualmente imortal. Em primeiro lugar, a consciência nunca nasceu e nunca morrerá. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, no mesmo espaço que não é nenhum tempo nenhum espaço. Querer apreender isso através de conceitos ou através da cabeça, não o levará a lugar algum a não ser bater a cabeça contra as paredes. É sobre a experiência prévia da consciência na percepção no grande vazio cujo melhor passo é compreender e viver que você está no outro e que o outro é tão importante, se não mais, do que você.
É o caminho para realizar o amor. É o modo de jogar e é um modo de manifestar-se dentro da própria ilusão. O caminho para queimar a história, por fim a todas as ilusões. Ilusões tanto da criação quanto da descrição, porque se não houvesse criações, não haveria mais descriações. Mas para isso você tem que ser o que você era antes da forma. E hoje, repito, não poderia ser mais fácil e não poderia ser mais óbvio. Suficientemente fora do sonho. Não há outra alternativa. Silêncio. Pergunta. Bem, há alguns anos, enquanto isso, estamos em uma história da história final, e como nenhum último momento para a história silenciosa, em uma pequena consciência limitada, podemos nos render, mas nos tranquilizar. Não há nada, isto é, que admitamos não foi o último momento que eu fui burra. Aba. Tudo muda. Eu diria que nada mudou lá, muito pelo contrário. Você estava lá antes do amor e você estará lá depois das descriações. O universo passa pelos mundos para criar este decreto que você nunca moveu. Você pode comparar isso com os níveis do ego entre aqueles que Bidi chamou de consciência ordinária, a consciência do sonho, a inconsciência de Turiya ou a supraconsciência. Mas somente o amor termina o sonho e este amor foi amputado devido à presença neste mundo da anomalia primária. Então, quando a mãe digital é dissolvida neste mundo, não existe mais uma rede para perseguir aqueles que estão em algumas cenas teatrais e, além disso, pedir a quem vive esse amor não depende de forma alguma, de qualquer do mundo. O que ele quer. O que você quer nos outros. Não há nada para ver, não há nada para empreender, não há nada que deva evoluir. Tudo é perfeito e não pode ser de outra forma. Mas, novamente, quando você não vive, apenas as palavras permanecem. Bem, estou feliz pela ideia de viver o átomo e podermos responder a essa última pergunta, porque não temos muito tempo. Silêncio. Pergunta. Minha pergunta é sobre o retorno ao estado original, que ficou conhecido por muito tempo pelos índios que chamaram de Praj que retornam ao estado original. Aba. É totalmente assim, mas é por isso que, porque o mundo desapareceu, agora o sonho parou e estamos juntos em um processo coletivo e não em algo que já era conhecido. Conhecer as coisas não ajuda. Sabendo que não é conhecimento. Saber que não é viver. Você pode primeiro conhecer os conceitos ou ter nas listas de símbolos e em algumas religiões a reminiscência daquele momento inicial, daquele movimento ou de grandes respirações cósmicas, mas enquanto você não vive, o filme ainda está lá. Não é suficiente conhecê-lo. Não é suficiente aceitá-lo. É o suficiente para ser e viver isso. Tudo o mais é apenas ilusão. Você pode me dizer que o tempo acabou. Silêncio. Pergunta. Mais ou menos sim. Aba. Então, queridos, eu vejo cada um de vocês em nosso próximo encontro hoje à noite, porque no palco do teatro nós cruzamos, se assim posso dizer, outra oitava e outra revelação que esperamos que lhe permita viver, mais e mais de vocês, o amor que você está além de qualquer forma, além de qualquer caráter, como sempre, porque quanto mais você é, mais fácil será. Lembre-se que o sonho é coletivo e que, até agora, aqueles a quem você chama de libertado ou desperto poderiam dar o testemunho como Bidi. No entanto, o que Bidi, na sua época, conseguiu fazer, hoje qualquer um pode viver. Hoje sim, é nesse sentido que ele disse que suas palavras não poderiam falhar, mas não no momento em que ele estava vivo, mas agora.
Quando eles encarnaram as palavras, por exemplo, diz Sri Aurobindo, ele mesmo quis criar um novo mundo através da estrutura social e de vida que foi criada na Índia. Todos eles saem da sua pequena história, todos eles fazem sua projeção, todos são dedicados à sua religião, seu movimento, sua pequena pessoa. Tudo isso está terminado. Então o Abba agradece e o Abba diz que em poucas horas, eu acho, o seguinte. O Abba ama você e o Abba está em cada um de vocês. Eu te amo, acima de tudo, amo o outro mais do que a si mesmo, dando-lhe as boas-vindas em você. Você não precisa fazer nada além do que foi explicado a você, o que foi experimentado por muitos irmãos e irmãs em maio e em junho. É a única maneira de superar o sonho em um nível coletivo. E o sonho, obviamente, diz respeito não apenas à Terra, mas a toda a criação. Portanto, quanto mais você come uns aos outros e quanto mais você pode receber os outros, menor a noção de atraso de tempo que você ainda vive. Você não tem alternativa a não ser amar um ao outro. Eu tive a oportunidade de dizê-lo e repito para você, porque se você fala de um e do outro, como Cristo fez, você sempre permanece na concepção de que o outro se une a você, que você tem o outro. Então há um relacionamento e a distância. Porque era um relacionamento amoroso do arcanjo para se comunicar com você, e por enquanto você faz uma pausa para considerar a relação, obviamente você considera que existem duas formas distintas de consciência, duas entidades diferentes que não têm existência. Quando é a mesma consciência, é a mesma, e é um mesmo absoluto que você vê. É o jogo de espelhos que faz você acreditar nisso ou aquilo. Mas, mais uma vez, não adianta entender e viver, e você não precisa entender mais nada, exceto que esse amor cresce um pouco mais a cada dia. Você está completamente consumido. Tudo o mais é apenas quimera. O amor será a única coisa que não vai desvanecer. Ele não pode passar. A Abba te ama e o Abba diz a você, no silêncio do fogo do amor, em poucas horas, até breve. Obrigado. Transcrição do francês. Luiz. Tradução do francês para o espanhol. Gorogli. Revisão da tradução do espanhol. Laura. Les Transformations, 30 de junho de 2018.